Pronto, agora começamos aqui. Pois bem, e aí, como vocês estão? Como é que passaram essas chuvas terríveis aí? Alguém aí conseguiu. Alguém teve algum problema em casa? Alagou tudo? Ixi, imagino. Aqui em casa também. Aqui em casa também molhou um pouco. Não foi muito. Mas ainda bem que também não queimou nada, não tive maiores problemas. Eu vim correndo, estava viajando, só recebi os vídeos de um monte de casa alagando, o vídeo da cidade toda inundada. Aí vim correndo de Camaçari para cá já preocupado. Já pensando, nisso, como é que eu vou dar aula agora? O meu filtro de linha e tal fica no chão, né? Aí eu pensei, rapaz, se enche tudo aqui, vai queimar tudo de vez, né? Modem, internet, computador, tudo ao mesmo tempo. Mas cheguei aqui, tava tudo sossegado, só acho que o alarme da cerca elétrica que estava travado, apitando, eu consegui destravar ele. Mas enfim. Sim, sim. Muita gente, né? Fiquei sabendo isso aí, o IFBA, né? Tinha alguns lugares que estavam, Odete, estavam ajudando, oferecendo abrigo, ajuda, né? Acho que a delegacia também e tal, né? Tava tendo aí um mutirão aí para ajudar essas pessoas que acabaram tendo ficando sem ter onde ficar, né? Que perderam tudo com a inundação, né? Tem gente que tava caindo a chuva do teto como se fosse uma cachoeira dentro de casa, né? É complicado. Fora o perigo, eu fiquei sabendo de história que teve gente que foi arrastada pela rua, né? E foi bem complicado. Criança arrastada pela rua, né? Na rua pela chuva, né? Pois é, a coisa foi tensa. A cidade de Irecê, né, infelizmente não tem a estrutura para suportar essa quantidade de água, né? Esse volume repentino assim de água. Toda vez que dá qualquer chuva aqui, sempre fica assim. Teve um carro que caiu numa cratera enorme. Eu tava na rua, que dia foi? Acho que foi na própria terça-feira que eu cheguei. No final da tarde deu uma chuva, né? E aí eu tava na rua, e aí em 5 minutos, gente. 5 minutos foi o suficiente para eu não conseguir mais ver o chão que o carro estava andando. Já estava tudo coberto. E eu andando ali nessa 1º de janeiro. E numa preocupação danada, porque achava que estava tudo, né? Podia ter cratera ali a qualquer momento e tal, né? E o carro entrar, bem como momentos depois eu tive a notícia, né, de que teve um carro que caiu na cratera, ele ficou assim só com pendurado, só com uma rodinha assim, eu acho, de fora. Foi bem complicado. E aí, mas por sorte não. E aqui em casa onde eu moro agora é uma rua que tem muita lama, né? É um bairro que está começando agora, tem muita lama e a lama é muito argilosa, né? E aí atola muito o carro. E aí eu tava na rua, vim correndo para casa para a rua não tomar chuva demais e eu não consegui passar para casa, né? E aí, dito e feito, umas 2 horas depois tinham 2 caminhões atolados na rua. Acho que eles foram daqueles caminhões de guincho, né? Foram fazer um reboque e atolaram os dois na rua. Ali eu, né, ofereci minha ajuda ali para tentar calçar uma roda, mas não dá não, o caminhão é muito pesado, não tinha calço que desse jeito nele ali não. Aí eu acho que eles arranjaram um jeito lá de inchar um no outro e botar um lá embaixo no asfalto. Aí eles conseguiram arrastar. Mas é complicado, né?
Fiquei com dó foi da minha cachorrinha que ficou aqui, ficou coberta ali toda encolhidinha, embaixo da mesa ali, do lado de fora, morrendo de frio. Quando eu cheguei, ela já chegou toda molhadinha assim, chorando e tal, né? Fiquei com pena. Pois é. Ronda, minha cachorrinha chama Ronda, em homenagem a Ronda Rousey. Pois é. E aí, mas no mais foi isso, acabou que deu tudo certo. Hoje já estamos aí com. O sol abriu ontem, né? Hoje já está mais estabilizado aí. Creio que esteja tudo bem. Vocês conseguiram, gente, fazer a atividade que eu pedi semana passada? Conseguiram todos ver um documentário? Teve alguém que me mandou uma mensagem dizendo que não conseguia ver, mas é só se você tiver uma conta no YouTube com o registro lá de que é maior de idade, vocês conseguiriam ver o, o documentário. Consegui assistir, é muito interessante aquele documentário, né? É um documentário pesado assim, mas né, é bem interessante. Eu tenho conta mais 18 desde meus 15 anos. Pois é. Eu também fazia isso, fiz isso, Ito, não se preocupe não. Não, também assisti. Sim, pois é, o documentário é muito interessante, assim, porque mostra, né, todo o contexto ali do imperialismo envolvido na época, né, as teorias raciais que envolviam, né, como é que elas operavam no mundo afora, né, nas colônias na Austrália, enfim, na América, na Ásia, por toda parte. Né? Ah, peraí. Vai aceitando, Ione, porque eu também acho que não. Eu nem sei como é que faz isso, eu teria que ser o primeiro a entrar na sala, né? Então vai aceitando aí, não tem problema não. Se for alguém que vai bagunçar aqui, que vai perturbar, você tira da sala, né? Você é a professora auxiliar hoje. Você que decide aí quem vai entrar e quem vai sair da sala. Viu, gente? Os poderes hoje estão na mão de Ione. Ione hoje aí vai ser a chefe da turma. Certo? É, Pois é. E aí, gente, aquele documentário é muito interessante. Eu passei um texto para vocês também. Deixa eu ver aqui a atividade que eu passei para vocês. A pergunta foi, né? Que eu postei lá. O que afirmavam as teorias do evolucionismo e darwinismo social sobre a cultura humana? Qual sua relação com a eugenia e consequências históricas dela? Né? Quais as principais críticas a essas abordagens? Então aqui eu tenho só 11 respostas. De Camille, Ito, Maria Eduarda, Emily, Dorothy, Marcos, Guilherme, Vitória, Leonardo, Lívia, Mariana. Os demais eu não consegui visualizar. Certo? Só desses 11 aí. Esses 11 aí. Tá sem data? Deixa eu ver. Vou botar 10 pontos. Por enquanto, né? Deixa eu ver.
Editar aqui. Sem data de entrega, é verdade. Eu vou colocar aqui para até a nossa próxima aula, que é dia 14 de novembro. Não. Até as 23h59, certo? Então, deixa eu ver se a data do outro trabalho está fechada também, porque aí eu vejo que se tiver alguém que não entregou ainda. Não, tá certo, foi até dia 30 de outubro. Então tá ok, foram 29 trabalhos entregues, que eu trabalho sobre o imperialismo, né? E tivemos aqui também a atividade de socialização. Foram 32 que entregaram a socialização, 29 no de imperialismo e esse aqui até agora só entregaram 11, tá? Eu mandei aqui os links para vocês, 2 textos, né? O do racismo, o documentário do racismo científico e o texto, né? Do uso indevido das ideias de Darwin, né? Bem interessante. E já vai ter prova, exatamente. Dia 14. É sábado. Então vou botar. Pode ser sábado também. Já vou editar lá, já vou jogar a prova de vocês semana que vem, né? Para que vocês façam. A prova de vocês, acho que todos vão estar preparados, né? Dominando aí os conceitos que a gente já trabalhou até então. Sim, prova, Marcos. Já não, né? A gente já teve quantas aulas? Essa é a nossa 4ª aula, né? Os slides eu não coloquei no... Coloquei, gente, aqui na pasta do Google Drive. Deixa eu ver. Camille aí já viu, né? Tá dizendo que já tem materiais didáticos. Aqui. Tem aqui, ó, materiais didáticos e slides. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um link. Pronto, eu vou antes disso eu vou atualizar os slides, aí eu recoloco eles aqui e vou postar no mural, tá, gente? Um link para vocês terem acesso direto a eles, certo? Eu vou dar uma atualizada e aí eu coloco o link, tá? Mas então, aí vocês gostaram do texto? O texto foi interessante? O que é que vocês absorveram aí dentro daquela aula toda que a gente teve aqui, né? A professora Cristiane, né, participou na semana passada. A gente teve aquela aula, né, que ela fez a contextualização do imperialismo e depois eu contextualizei para vocês as teorias, né, do darwinismo e do evolucionismo social, e depois eu falei das principais críticas e como que a antropologia se modificou para se tornar a base da antropologia moderna, né? A antropologia a partir das contribuições de Malinowski, do Franz Boas, né? Que foram aí formulando uma nova cara para a antropologia, agora como uma ciência mais empírica, né? De ir a campo, observar as coisas com método científico, sem fazer pressuposições onde não deveria se ter, né? Evitando-se os preconceitos, as pré-noções, né? E se tendo uma busca por um conhecimento mais objetivo a respeito das culturas humanas, das sociedades humanas, né? Então, na aula passada eu estou, né, resumindo aí o que é que a gente viu,
da aula passada, e aqui agora a gente vai... Os textos, eles abordam exatamente isso, né? Eu passei duas formas de mídia aí para vocês. O texto, né? Esse texto que fala do darwinismo social, o uso indevido das ideias de Darwin, né? É um texto muito interessante, ele dá uma contextualizada muito boa. E o documentário, que também é muito interessante. Todo mundo conseguiu ver tudo, tanto o documentário, assistir o documentário, quanto ler o texto? Se vocês fizeram isso, vocês vão tirar de letra aí a avaliação, né? O tema de vocês. Pois bem. Camille conseguiu. Mais alguém? Fez mais com base no vídeo. O vídeo também é muito bom. E ainda teve a aula antes, né? E também acho que ajuda, né? Deu uma contextualizada boa. Pois bem. A avaliação é o resumo do que estudamos até agora, né? Não. A avaliação é a prova. Eu vou fazer uma prova objetiva. Na verdade, Camille, a avaliação de vocês já vem fazendo várias avaliações, né? Vocês já fizeram, deixa eu ver aqui, atividades. Quantas avaliações vocês já fizeram até agora? Vocês já fizeram 1, 2, 3 avaliações, né? Que são essas avaliações de cada pergunta. Eu passei aquela primeira, a de socialização, depois essa do papel dos países europeus no imperialismo, e agora eu passei essa daqui, das teorias evolucionistas e a relação com o racismo científico e eugenia, certo? E exatamente, o conteúdo da prova vai ser baseado exatamente em todos esses assuntos que vocês viram até agora. Aí eu vou, antes de postar a prova, eu vou atualizar os slides para vocês também estudarem pelos slides, certo? E a partir daí vocês vão fazer a prova de vocês. Eu vou postar a prova para vocês fazerem na semana que vem, tá? Vou botar a data de entrega dela semana que vem. E aí eu estou definindo aqui quanto que vai valer cada avaliação. Esse primeiro bloco, como estão sendo 4 avaliações, né? Eu acho que dá pra gente fazer, deixa eu ver, 20... Pode ser 25 pontos para cada avaliação dessas, valendo 100 pontos. Vou dar um peso igual. Né? O que é que vocês acham aí? Dá um peso igual. Um peso maior para a prova. Geralmente a gente pesa um pouquinho mais a prova, né? Deixa eu ver aqui se dá para fazer isso de maneira justa. Vou pensar aqui. Pode ser. Cada trabalho 2 pontos e a prova valendo 4. Eu acho que é interessante isso aí, né? Botar aí, foram 3 avaliações até agora, então foram 3 avaliações, cada uma valendo 2, né? Cada pergunta dessas aí, o trabalho de socialização, o do imperialismo, do evolucionismo, vale cada uma 2 pontos e a prova 4 pontos. E com a prova vai ser a nossa última avaliação. Sim, a última avaliação desse bloco, certo? Porque a gente vai ter, são 3 blocos. Então, bloco 1 vão ser as atividades 1, 2 e 3 mais a prova. Tudo isso valendo 10. Certo? Então esse é o bloco 1. Exatamente, para simular o ano letivo.
E aí o bloco 2 eu vou ver ainda, gente, porque assim, a gente vai ter quantas aulas daqui até o final de dezembro? Ainda são mais uma, duas, três. O cálculo que foi feito foi de aproximadamente 10 aulas, né? Então a gente está na aula 4, vai ter aqui, ó, aula 5, 6, 7, 8, 9, 10. No máximo, né? E isso porque, assim, a aula 10 já é o final, assim, eu acho que já para a gente encerrar o ano letivo, né? Então, cada bloco vai ser equivalente a uma unidade, né? Um bloco é igual a uma unidade. Entendeu? Então, nós vamos ter um bloco. Primeiro bloco 1. Cada bloco vale 10. Cada bloco vale 10. Então, se vocês fizerem lá, vocês disputam 30 pontos no total. Certo? São um total de 30 pontos. Então, desses 30 pontos, vocês têm que fazer aí, a média é 6, né? Ou é 7? 6? 60% de 30 dá quanto? 18. Pronto. Vocês têm que fazer 18 pontos desses 30 para passar direto. Aí vocês estão aprovados em Sociologia 2. Okay? Ano que vem estão dispensados da Sociologia do segundo ano, atingindo os 18 pontinhos aí. Certo? Espera aí. Camila, eu já vou deixar você falar aí, para já te responder. Deixa eu só ver aqui a pergunta de Lara. A prova seria uma das aulas? Ou se eu passo a prova e tem prazo? Eu passo a prova e tenho um prazo para fazer, assim como as atividades, porque as aulas servem justamente para esse momento presencial, né? Da gente ter aqui agora esse momento de interação. Certo? Então eu vou passar uma prova, provavelmente com um tempo para vocês executarem essa prova e vocês fazem, me mandam e já tem uma correção automática. Eu mesmo vou estabelecer aqui, eu marco o gabarito da prova qual é, e aí quando vocês enviam lá, ela já corrige automaticamente. Essa nota vai ficar no nosso boletim normal, exatamente. Essa é a nota que vai substituir a nota de vocês no segundo ano de Sociologia. Exatamente. E aí vocês vão poder ir para o terceiro ano sem essa pendência, né? Já vão para Sociologia 3 no terceiro ano. Tá? Que, se tudo correr bem, vai ser comigo novamente, né? Sociologia 3 é ciência política, e aí vocês vão ver comigo também. Espero eu que já presencialmente, né? Já tudo ok. Certo? Então, é isso. As outras avaliações, diga, Camille. Vocês podem falar também no microfone, tá? Fica parecendo que vocês são mudos, só eu que falo aqui. A prova vai ficar para o dia 14 mesmo. Vai. Semana que vem. Dia 14. Até o dia 14 para responder, sim. Porque aí vocês assistem a aula até a semana que vem. Assistem a aula do dia 13 e no dia 14 vocês têm até o dia 14 para fazer a prova. Se quiserem até usar a aula da semana que vem do dia 13 para tirar dúvidas e tal, né? Vocês podem tirar as dúvidas aqui. Ei, Ivan. Oi. Tipo, até que enfim, uma voz que não seja minha. Vai lá, Camille. Oi? Tô dizendo até que enfim uma voz que não seja minha. Dá pra escutar direito? Dá, tô ouvindo. Então vai ser assim, a gente fez 3 atividades
Cada uma valendo 2 pontos. 6, né? Aí a prova, 4. Aí fecha a unidade, né? Fecha a unidade, os 10 pontos, exato. E o Mariana falou ali que a prova vai ficar pro dia 14. Então, o senhor vai postar a prova e até dia 14 a gente pode enviar a resposta normal, é assim? Isso, exato. Eu vou postar a prova, provavelmente ainda até o final dessa semana, ou no máximo no início da semana que vem. E aí vocês têm até o sábado para responder e enviar, tá? Hoje vai ter algum conteúdo que vai cair na prova ou aqui é a explicação, como é? A aula de hoje. Então, a aula de hoje a gente vai revisar a atividade que foi passada, né? Vou começar comentando aqui, a gente vai comentar, retomar o assunto que foi visto na aula passada e a gente vai tentar avançar, certo? No conteúdo que vai cair na prova, inclusive. Ok? Tá Porque bom. vocês têm Obrigada. Vocês estão com algum compromisso? Estão precisando ser liberados mais cedo? Não, não é nada não. É só pra perguntar mesmo pra eu saber o que vai acontecer na aula, porque senão eu fico perdida, achando que não vai ter nada, entendeu? Não. A gente vai dar prosseguimento ao conteúdo que cai na prova, inclusive. Então, essas aulas, é porque eu estou parando aqui, como eu não parei para fazer no início do curso com vocês essa definição, né, de notas, como é que ia ser direitinho, eu estou fazendo aqui agora. Essas aulas, elas estão previstas para acontecer até dezembro. O que foi combinado, né, o que a gente acertou quando a gente fechou o calendário, é que provavelmente seriam 10 encontros, né, de quando elas começaram até a última semana de aulas. Então, se nós temos um encontro por semana, são 10 encontros, entendeu? Isso não impede a gente de marcar aulas extras se for necessário para que a gente possa concluir o conteúdo, entendeu, lá? Mas a gente tem aí aulas previstas até a semana de dezembro do mês que vem, do dia 18. E aí antes do Natal, né, do recesso aí de fim de ano, a gente já fecha as notas e coloca os resultados. A última atividade eu alterei aqui agora para entregarem até o dia 14 também. Certo? Vocês estão aí com a data para entregar até dia 14, junto com a prova. Não aconselho que façam isso, tá? Ei, Ivan. Tá, foi mal perguntado. Pode concentrar muita coisa no mesmo dia. Vocês vão entregarem trabalho e prova, entendeu? Mas aí vocês têm até lá de prazo, né? Aconselho fazer antes. Diga, Camille, pode falar. Foi mal perguntado de novo, mas se eu, por exemplo, repetir, eu vou ter direito a alguma recuperação ou fazer, tipo, por exemplo, se eu tirar nota baixa, na média é que eu vou fazer alguma outra coisa para recuperar, ou eu vou ter que refazer algum trabalho, ou não vai ter essa chance? A pessoa que reprovar já vai direto pro ter que fazer presencial de novo? Então, eu vou ver com o colegiado como é que fica direitinho isso. Mas, se eu não me engano, é como se fosse um ano letivo, assim. Terminou a unidade, fechou os 10 pontos. Você está abaixo de 6, você tem direito a fazer uma atividade avaliativa para recuperar essa média, entendeu? A menos que você não tenha feito. Por exemplo, né, como eu faço quando a gente está tendo aula presencial, né? Quando, por exemplo, nesses trabalhos aí, nessa estrutura que está, 3 trabalhos valendo 2 e a prova valendo 4. Se você, digamos assim, fez todos os trabalhos, digamos que você tirou 0 em tudo, né? Não é seu caso, tá, Camille? Eu sei que você é uma menina inteligente, esperta, estudiosa e tal, não vai acontecer isso com você, espero que não. Se você tirou, só um exemplo, se você tirou 0 em tudo, inclusive na prova, né, você tem direito a fazer a recuperação valendo 10, mesmo que tenha tirado 0 em tudo.
Agora, se das 4 avaliações que eu fiz você deixou de fazer uma ou duas, eu vou descontando as notas da avaliação que você deixou de fazer. Então, por exemplo, um dos trabalhos valendo 2, você não me entregou. Então você vai fazer a recuperação disputando 8 pontos. Digamos que você não fez a prova vale 4. Se você não fez a prova, você vai fazer a recuperação valendo até 6 pontos. Entendeu? Então você vai fazer a mesma prova de recuperação que a outra pessoa, né, a mesma avaliação, só que a de outra pessoa vai valer, você vai tirar uma nota entre 0 e 10, digamos assim, você vai tirar uma porcentagem, né, eu dou a nota primeiro em porcentagem para depois fazer a conversão. Né? Digamos, você tirou 50% de 10, você tirou 5. Se tirou 50%, aí no seu caso você não fez a prova, vai valer, e não apresentou justificativa e tal, nada, não fez a prova e pronto. No seu caso aí vai valer 6, se você tirar 50% de 6 vai ser 3, entendeu? Então a lógica é essa aí, da recuperação. Vai ter sim, né? Então respondendo aqui, resumindo, vai ter sim uma atividade de recuperação, mesmo que não seja obrigado a ter isso, eu vou incluir uma atividade de recuperação para vocês, ok? Tá bom, obrigada. Nada. Quem não assistir às aulas e não fizer nenhuma das atividades. Bem, esse aí tá no pior cenário, né, Mariana? Esse aí não tem como passar. Não sei nem o que é por que essa pessoa se inscreveu no curso, né? Porque, assim, a gente estou fazendo aqui todo um esforço, né? Para que todo mundo acompanhe as aulas. Eu estou gravando as aulas, estou postando as aulas que estão sendo gravadas. Eu criei um canal no YouTube, gente. Sou até youtuber agora por causa de vocês, entendeu? Inclusive se inscrevam no canal, entendeu? Dê joinha, Ei, Ivan, rapidinho. Liga o sininho e tudo mais. Perdão, interrompeu o senhor. Diga Você lá. tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, sim. Tipo, que eu já perguntei, né? No caso, da pessoa não fazer as atividades e tal. Mas, tipo, essas aulas que o senhor tá dando, isso a gente não vai ter novamente, né? Tipo, presencialmente. Aí a gente já Não. vai pular direto pro conteúdo do terceiro, né? Isso, quando vocês voltarem, vão voltar para o terceiro ano já, se vocês foram aprovados para o terceiro ano e já vão seguir normal. Exato. Ah, certo. Obrigado, então. Entendeu? Então, preste atenção, porque eu faço aqui a chamada, né? Eu dou os meus prints aqui na tela e estou gravando as aulas para deixar disponível. Já teve alguns colegas de vocês que conversaram comigo, por exemplo, explicaram que às vezes estão trabalhando, tem colegas de vocês que trabalham. Então eu estou gravando as aulas para deixar disponível. Então o mínimo que vocês podem fazer, se inscreveram para fazer o curso, né? O mínimo que vocês podem fazer é acompanhar as aulas ou ao vivo aqui agora ou assistir depois e fazer as atividades, né? Se não fizerem, aí não vai ter sentido, não vão ter como avançar, né? Pode sim, Carolina. Ok. Quem não se inscreveu? Como assim quem não se inscreveu, Vitória? Para participar das aulas? Então, no caso, não se inscreveu é aluno ouvinte. Então, se você não fez a inscrição no curso, teoricamente você não é aluno do curso, entendeu? Você pode participar das aulas aqui e tal, mas tem que ter o e-mail institucional, tem que estar registrado, entendeu? Porque essas notas todas eu vou jogar daqui para o SWAP de vocês. E aí eu preciso ter o registro lá a coordenação dos cursos de cada curso que vocês fazem parte, vão me passar uma lista dos alunos que estão matriculados. E aí eu só vão estar habilitados para poder jogar as notas aqueles alunos que estão matriculados. Entendeu? Deixa eu ver qual é a linha de roda aqui. Volto já.
Pronto, gente, voltei. Pois então, vejam. Então, para participar das aulas aqui, é isso. Vocês estão. Se você só participa das aulas, vem aqui e você está como aluno ouvinte. Então, não está matriculado, entendeu? Então, você tem que fazer a matrícula, registrar lá. Se for preciso, Vitória, no caso, se você não tiver inscrita, você conversa comigo, eu converso com o coordenador do seu curso para autorizar, caso seja necessário, a sua inscrição no curso, já que você já está acompanhando, entendeu? Isso, na aba Pessoas. É porque aparece lá, então deixa eu abrir aqui a tela para vocês verem. Aparece lá como, acho que só o e-mail de vocês, deixa eu dar uma conferida aqui, o e-mail institucional. Estão vendo minha tela aí? Sim? Vamos lá. Olha aqui, ó, inclusive esse daqui que eu estou pegando é o gravador da aula, tá? Depois, ó, vou fazer como eu fiz na última aula. Vou postar a aula aqui lá no canal do YouTube que eu criei só para poder postar essas aulas e depois vou postar aqui no mural as aulas. Bem, pessoas, aqui em pessoas eu tenho 50 alunos matriculados. Aqui aparece, ó, pelos nomes. Esses são os matriculados, tá? Então, aqui Maria, Jalane e tal. Tem alguns que foram convidados, mas não aceitaram ainda, né? E, por enquanto, são esses aí. Certo? Vocês viram o nome de vocês aí? Vou passar devagar aqui. Ok? Então aqui eu tenho o geral, são todos os alunos que estão participando do curso. Certo? Breno. Breno Pacheco tá aqui. Certo? Então, vocês podem... cadê? Deixa eu ver aqui. Vocês estão, todos que estão matriculados estão ali, entendeu? Aí no caso, se eu não me engano, o Gustavo, né, que é o coordenador de informática, ele me falou que ele organizou isso e que teve um prazo, né, para vocês fazerem a inscrição no curso. Só que dentro desse prazo, quem não conseguiu se inscrever não deu para se inscrever na matéria. E aí ele disse que o professor tinha que autorizar. E aí no caso, se precisar, eu posso liberar, viu? A inscrição. Quem foi que tinha me pedido? Foi Lara? Eu posso autorizar a inscrição sua, se você já está acompanhando o curso. Agora você vai ter que fazer, isso tem que ser feito logo para você fazer logo as avaliações. Tem que resolver logo isso. Procure os coordenadores do curso de vocês, quem está com esse problema, quem não está inscrito ali. Porque eu tenho que inscrever vocês aqui, porque depois eu ainda vou separar todos os alunos que estão ali, os 50, para poder jogar especificamente, separar vocês para cada curso de vocês, jogar no swap cada nota de cada um que vai estar ali tudo junto para o swap especificamente.
Então, Vitória, aí você fala para esse seu colega, ele tá aqui, ele tá acompanhando, entendeu? Tem que ver, se ele tiver realmente interessado, tiver realmente acompanhando e tal, tiver feito as avaliações e tudo, eu ainda posso autorizar a inscrição dele, entendeu? E quem mais estiver aí acompanhando também como ouvinte. Pra ver se ainda é possível, mas procure o coordenador de curso que a gente resolve, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, sobre essas questões aí? De nota, de como é que vai funcionar, de recuperação. Os encontros, cadê que eu perguntou, Lara, né? Os encontros são 10 encontros presenciais, é isso que eu estou falando. São 10 encontros, a gente está na semana 4, são 2 meses de aula, né? 2 meses e meio, mais ou menos. A gente está completando a aula 4 hoje, né? Está fazendo um mês que a gente começou. E depois vão ter mais 6 encontros, né? Então serão 10 aí as aulas presenciais, ok? Estão me ouvindo, gente? Sim? Ótimo. Beleza. Podemos seguir então? Vamos retornar aqui a nossa pauta do dia. Eu vou definir depois ainda como é que vão ficar as notas do bloco 2 e do bloco 3, tá? Mas aí deixa a gente fechar o bloco 1 primeiro, que aí eu converso com vocês como que a gente vai definir essas outras notas aí. Ok? Então, é isso. Vamos lá, vamos voltar ao nosso tema, né? Vou voltar aqui a apresentação dele. Então a gente teve aqui, né, na nossa aula, né, o passado a gente teve, deixa eu retornar lá, a gente tinha parado aqui, né? A gente viu o conceito de etnocentrismo, dando uma travadinha. A gente viu o conceito de etnocentrismo, né? E aí vocês responderam lá a atividade de vocês, né? Deixa eu ver aqui. Vocês querem comentar aqui, continuar comentando no chat? Ou eu abro aqui as respostas de vocês, que vocês me enviaram aqui nas perguntas. Deixa eu ver aqui. De resposta aqui já. Tem aqui já as respostas. Tá? Vamos lá. Então, novamente, né, a pergunta é: o que afirmavam as teorias do evolucionismo e darwinismo sobre a cultura humana, qual a sua relação com a eugenia e as consequências históricas dela, principalmente as críticas a essas abordagens. Vamos lá. Evolucionismo social, resposta de Camus. Evolucionismo social é uma teoria elaborada por diversos cientistas para explicar as alterações que diversas espécies sofreram ao longo do tempo e sua relação com o meio ambiente onde elas viviam. O principal cientista relacionado ao evolucionismo foi o inglês Charles Darwin, onde a sua obra A Origem das Espécies é descrito sobre a origem da vida das espécies que passaram pelo processo de seleção natural, onde prevalecia a sobrevivência do mais apto diante das condições dispostas na natureza. Então, só uma correçãozinha aqui. O
Isso aqui que você mencionou tá tudo perfeito, só que o termo evolucionismo social aqui não está muito adequado, né? Esse aqui é o conceito de evolução, evolucionismo, tá ok, né? O conceito de evolucionismo, de evolução, e a ideia de evolucionismo surge realmente com Darwin, só que evolucionismo social é uma outra coisa, é uma teoria, outra, né? É a tentativa de se utilizar o evolucionismo à cultura humana. Vamos lá, vamos em frente. A ideia da teoria do darwinismo social é justamente a implantação da teoria evolucionista, isso agora está correto, nas relações sociais dos seres humanos, fazendo acreditar em uma suposta evolução da sociedade. Sendo assim, tal ideia defende a existência de sociedades superiores em questão física e intelectual e a outras deduzindo que são as consideradas inferiores deveriam ser governadas pelas consideradas superiores. O principal popularizador e idealizador dessa teoria foi o filósofo, biólogo e antropólogo inglês Herbert Spencer, que publicou suas ideias evolucionistas lamarckianas sobre a sociedade antes mesmo de Darwin publicar sua obra sobre a origem das espécies. Todavia, Spencer e Darwin sempre tiveram condições diferentes acerca dos valores morais, concepções diferentes. É equivocado o uso da teoria do evolucionismo, somando a Darwin na concepção da teoria do darwinismo social, devido estar sendo feita uma atribuição de valores sociais a um estudo biológico, sem considerar o contexto social totalmente diferente. O ser humano tem total capacidade de entender o peso e as consequências de suas ações, diferentemente de outras espécies de animais. Portanto, é notório que a ideia trazida por Darwin está sendo aplicada de maneira distorcida por Spencer, e o darwinismo social na tentativa de legitimar a eliminação dos mais fracos, sendo pessoas que apresentam desvantagem econômica por conta da desigualdade social e acabam sendo desprezadas e deixadas para morrerem devido a uma crença de que os mais fortes, entre aspas, sobrevivem. A teoria da eugenia trazida por Francis Galton, primo de Darwin, entre 65 e 69 do século XIX, consiste na ideia de que é possível criar seres humanos melhorados, é bem isso mesmo, a partir da seleção e do controle genético dos genes dos mesmos, trazendo aprimoramentos tanto biológicos como também sociais, psicológicos, culturais e econômicos. Galton acreditava que se as características físicas eram herdadas da geração anterior, ou seja, era hereditário, logo mesmo poderia acontecer quanto às características mentais dessa pessoa. Nessa perspectiva, as pessoas que eram consideradas inferiores só reproduziam genes inferiores, sendo esse mesmo critério para as pessoas consideradas superiores, trazendo à tona a relação entre a eugenia e o darwinismo social. Desse modo, a fim de fazer a seleção dos melhores genes, as pessoas consideradas superiores só podem se relacionar com outras pessoas também consideradas superiores, para que não houvesse um comprometimento dos melhores genes e dessa forma causar a extinção dos genes das pessoas consideradas inferiores, já que eles acreditavam que essas pessoas tinham os piores genes, né? A teoria eugênica acarretou diversas consequências e tem repercussões até os dias atuais. Eu estou ouvindo um barulho aqui. O que foi, gente? Eu caí? Eu caí e voltei? Meu Deus. Vocês ouviram até que parte? Vocês conseguiram ouvir até que parte? Vocês lembram? Caiu aí para todo mundo ou foi só para mim, gente?
Tá, deixa eu só terminar esse daqui. Deixa eu voltar. Vocês estão ouvindo bem aí, né? Ou tá com lag de internet aí, meu áudio? Então, vamos lá. A teoria eugênica acarretou diversas consequências e tem repercussões até os dias atuais. Devido à sua enorme influência para líderes de várias nações, essa teoria acabou ocasionando a propagação de uma grande onda de preconceitos e discriminações entre vários grupos sociais, além de trazer questões como o racismo, sendo usado como justificativa pelos nazistas depois de exterminarem inúmeras pessoas judias no período do Holocausto. Nessa perspectiva, é notório que a sociedade contemporânea ainda tem dificuldades para desmistificar essa teoria, fato precedido pelos incontáveis casos de mortes desnecessárias acontecidas desde o período das crenças do darwinismo social, somadas às de Herbert Spencer, quando a Inglaterra queria o extermínio dos aborígenes, devido ao grupo social onde essas pessoas estavam inseridas. Ok, tá bom, muito boa essa resposta. Eu corrigi só ali primeiro a ideia do evolucionismo social, né? Não é bem que a teoria do evolucionismo social que foi feita por Darwin. Ela foi baseada em Darwin, mas não foi feita em Darwin, por Darwin, quer dizer. Eu não tô assim compartilhar a tela, né? Esqueci que tinha caído. Estão vendo aí agora? Sim. Ok, Camila. Mas está muito boa a resposta. Mais ou menos isso, né? Deixa eu retornar lá para os nossos slides, né? Fazer a nossa recapitulação aqui da aula passada. Então, a gente estava falando, né, sobre o contexto do surgimento da antropologia. Ela surge exatamente lá naquele período, né, imperialista nos Estados Unidos. E aí fazia todo sentido eles quererem fazer essa justificativa aí, né, do imperialismo deles, né, se apoiando no racismo científico da época, né, e na eugenia. Esse racismo científico aí, gente, essa lei de eugenia, foi ela inclusive que motivou aí as leis de segregação racial lá nos Estados Unidos, né? Vocês já ouviram falar dessas leis? Então, a gente tem aqui, por exemplo, leis de Jim Crow nos Estados Unidos. Foram leis estaduais que impunham a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Todas as leis foram promulgadas no final do século XIX, olha só, lendo a influência dessas teorias, certo? Da eugenia, do darwinismo social, e início do século XX, pelas legislaturas estaduais destinadas pelos democratas e tal. Na prática, as leis de Jim Crow exigiam instalações separadas para brancos e negros e todos os locais públicos nos estados que faziam parte dos antigos confederados. Certo? Vocês estão lembrados que nos Estados Unidos eles tiveram uma guerra de secessão. Já estudaram isso em história?
da Guerra Civil dos americanos. Eles tiveram a Guerra Civil, né, ainda no século XIX, antes disso, justamente entre estados do norte e os estados do sul, né, justamente por uma desavença entre os estados do sul, que eram escravistas, né, queriam manter, né, porque a economia do norte e do sul dos Estados Unidos são diferentes, né, eram diferentes naquele período da história. Então, no norte você tinha lá a parte industrializada dos Estados Unidos, né, e produção de lã, de alimentos, você tinha uma ocupação de fato ali. E no sul dos Estados Unidos você tinha os sistemas de plantation, como eles chamam, né? Que é como se fossem nossos engenhos aqui no Brasil, né? Da mesma forma como foi nossa colonização aqui, que eram os engenhos de cana-de-açúcar. Lá no sul dos Estados Unidos eles chamavam de plantation, né? Então lá você tinha uma economia, assim como a do Brasil, baseada em produção de cana-de-açúcar e trabalho escravo, né? Nada muito diferente. E o norte é que era diferente. O que é que acontece? Quando os Estados Unidos eles se tornam independentes da Inglaterra, né? Eles se tornam uma confederação, um país só, né? E que reunia todos esses estados, todas as 13 colônias, né, como eram conhecidos os Estados Unidos, a colonização dos Estados Unidos. E aí se juntou as 13 colônias, formaram estados diferentes dentro dos Estados Unidos. E aí você tem uma série de processos, né, de expansão do território. Então você vai ter parte dos americanos se expandindo para o sul, aquela região ali que hoje é o Texas e tal, Novo México e tal. Eram regiões, por exemplo, de domínio espanhol, que os americanos tomaram e incorporaram a sua recém-fundada nação, né? Você vai ter a famosa Marcha para o Oeste, né? Que vai ser a ocupação do território do oeste dos Estados Unidos, em que você vai ter lá aqueles filmes todos de Bang Bang, né? Que foi, no fim das contas, o extermínio dos povos indígenas, né? Acontecendo. As terras sem lei, né, como vai ser conhecidas, né, o Velho Oeste. E você vai ter também a integração entre o norte e o sul ali acontecendo, né? O norte com a produção mais industrial, com influência francesa e tudo mais, e você vai ter o sul mais voltado às plantations, às plantações de cana com o trabalho escravo. O que é que acontece? Uma hora essa confederação resolve fazer uma lei federal, ou seja, uma lei que vai valer para todos os estados, de abolição da escravidão. E aí a gente vai ter na época um presidente que vai se colocar a favor disso daí, né, dessa lei, da abolição e tal, que é o Lincoln. Inclusive tem um filme muito bom sobre ele, o Abraham Lincoln, né? Vocês podem ter aqui esse filme. E é justamente do Lincoln nessa divergência aí, né? É um filme de 2012 e tal, certo? Procurem aí, vou passar aqui o link para vocês, depois vocês procuram o filme. É um filme bem interessante. Então vocês vão ter aí o Abraham Lincoln, né, que inclusive ele foi assassinado depois e tal. Ele foi um presidente americano que aprovou o fim da escravidão nos Estados Unidos, e isso depois de um período ali de grandes conflitos, né, em relação à aprovação dessa lei, que foi a Guerra Civil, né? Inclusive esse filme é dirigido por Steven Spielberg. É um filme bem interessante. Aí, certo?
E aí você vai ter um período de grandes conflitos, você vai ter a chamada Guerra Civil Americana, né? Olha lá. Então, é uma guerra, foi um conflito armado, né, e tal, que acontece, de abril de 61 e só teve fim em junho de 65. Durou 4 anos a guerra, uma guerra civil, né? A guerra aconteceu após o clima de tensão gerado pelas eleições de Abraham Lincoln, né, representante do norte, né, e tal. Então, com a independência, aqui mostra eles falam do processo, né? Vou até passar esse link aqui para vocês, que é bom vocês lerem também. Então, gente, a gente vai ter aí, por exemplo, nos Estados Unidos esse processo. O sul dos Estados Unidos era um país escravista, que nem o nosso, o Brasil, também era nesse período. O Brasil, inclusive, vai abolir a escravidão bem depois, né? Então, você vai ter aí os Estados Unidos lutando, né? Pessoas aí dos estados do norte e do sul se matando, né? Por conta da abolição dessa escravidão, porque para o norte era muito mais interessante que o sul não tivesse trabalho escravo, porque como o norte era industrialista, no sul eles iam ter mercado consumidor, né? Então, se os escravos tivessem salário, eles poderiam consumir os produtos industrializados do norte, né? E o sul, por sua vez, por não ter uma economia industrializada, por ter uma economia baseada na exportação de commodities, de cana-de-açúcar, que nem a nossa, para eles não era interessante abolir a escravidão, porque o trabalho escravo para eles era muito lucrativo, né? O tráfico de trabalho escravo, né, era muito lucrativo. E aí eles acabam não querendo aprovar essas leis de abolição, né? E acaba tendo uma guerra, um conflito entre as confederações dos estados do norte, tá gravando sim, e a confederação dos estados do sul, né? O sul acaba perdendo a guerra, e olha só, por coincidência, a gente vai ter os países que eram escravistas são os primeiros a adotar as leis que impõem a segregação racial. Ou seja, eles aceitaram que não tivesse mais escravidão, mas eles não aceitaram absorver e integrar, né, os ex-escravos à sua sociedade. Olha lá, as leis, né, a gente vai ter aqui, depois da guerra lá, né, de secessão, olha aí, décadas depois, uma década depois e alguns anos. Olha quanto tempo durou, gente. Quase 100 anos de lei de segregação racial, hein? Olha isso. De 1877 até 64. Na prática, as leis de Jim Crow exigiam instalações separadas para negros e brancos em todos os locais públicos que nos estados faziam parte dos antigos confederados, que eram a confederação lá do sul, né? As leis de Jim Crow foram mantidas em 1896 no caso Plessy e Ferguson, no qual o Supremo Corte estabeleceu a doutrina legal de separados, mas iguais, né? Essa ideia, né, de que deveria ter iguais direitos para todos, só que separados, deveriam ficar separados. Por quê? Porque misturar raças não era uma coisa boa. E o que é que apoiava tudo isso? As leis de segregação racial, né? Então a gente tem até aí os Jim Crows, né, que eram esses personagens que eram, né, os atores que se pintavam de negro para fazer piada, né, sobre o comportamento lá dos negros. A gente vai ter aqui, portas, né? Cadê? A placa do restaurante indica que o local somente atende brancos, tá vendo? Carolina do Norte, 1940. A cafeteria possui 2 portas, uma para brancos e outras para os de cor, né? Então eram leis aí de segregação
que proibiam, inclusive, aí o casamento interracial também, né? Olha aqui. Legado e consequência. Olha aí. Casamento interracial era proibido. Né? Ei, Ivan, Oi. até no documentário falou uma coisa sobre isso. Sim, exatamente. O documentário também vai falar dessas leis de segregação, ou seja, lá no sul, olha só, caiu como uma luva. Os ex-escravistas que estavam inconformados por terem perdido a guerra e terem que abolir a escravidão foram os primeiros a aprovar um estado que durou até meados do século XX, aí, mais da metade do século XX, leis que segregavam as pessoas. A gente vai ter isso depois vai ter isso culminando lá com a morte do Martin Luther King. Já devem ter ouvido falar dele, né? Já ouviram falar dele assistindo o Todo Mundo Odeia o Chris? Olha aí, o Martin Luther King, né? Que se tornou o líder do movimento dos direitos civis, olha aí, nos Estados Unidos, de 1955 até seu assassinato em 68. Você vê que essas leis, elas vão acabar um pouco antes da morte dele, né? Ele é que lutava pelos direitos iguais, pelo fim da segregação racial lá, né? E aí você vai ter um grande símbolo aí, um mártir desse movimento, né? Você vê que eles fizeram a mesma coisa. O Abraham Lincoln aprovou o fim da escravidão. Pouco tempo depois ele foi assassinado. O Martin Luther King fez um enorme movimento para acabar com a segregação racial e pouco tempo depois foi assassinado. Enfim, né, nos Estados Unidos a gente tem um longo histórico aí de assassinatos de líderes políticos, né? Isso, exatamente, essa barra aqui é da gravação da aula. Então a gente vai ter esse contexto lá nos Estados Unidos. E o que é que motivou, o que é que apoiava essas ações discriminatórias? A gente tinha lá como apoio dessas ações discriminatórias as leis de segregação, a ideia das teorias, né, do racismo científico e da eugenia. Da mesma forma, a gente vai ter, inclusive tem um filme muito interessante, gente, ainda sobre esse tema. Não sei se vocês já viram também, eu vou indicar esse outro aqui, que é o filme 12 anos de escravidão. Já ouviram falar? Já ouviram falar desse filme? Olha aqui. Esse filme aqui é muito interessante, olha lá, deixa eu ver quando é a época que ele se passa. Pesquisa histórica. É um filme, enfim, que tenta retratar a vida de um homem negro que morava no norte e acabou sendo sequestrado e levado para ser trabalhado, para ser escravo no sul, aqui, em 1841. Tá vendo? Então no norte já não havia, né, a escravidão, né, difundida, mas no sul dos Estados Unidos ainda havia, era instituído ainda, e foi antes da Guerra Civil isso, né? Olha aqui. Negro livre que vive em paz ao lado da esposa e dos filhos, um dia após aceitar um trabalho que leva a outra cidade, ele é sequestrado, é acorrentado, vendido como se fosse um escravo. Precisa superar as humilhações e tal. É um filme muito interessante, que foi um dos filmes que destacou esse ator aqui, né, que fez o Pantera Negra, né? É um ator que faleceu faz pouco tempo, não é isso? Aqui, ó. Esse ator aqui. O Stitwell Elford. Certo? Então, cadê? A gente vai ter, além desse contexto, procurem esse filme, 12 anos de escravidão. Muito bom também.
a gente vai ter um outro contexto, uma coisa chamada, vocês já devem ter ouvido falar de Nelson Mandela. O apartheid, né? O apartheid também se inspirou nas leis de segregação, no racismo científico, no darwinismo social, para fazer suas leis de segregação. Quem morreu foi o Chadwick. Eu estou confundindo então, né? É porque eles são parecidos, né? Enfim, cadê? O apartheid, né? Que olha lá, o significado significa separação, implementado na África do Sul em 1948 pelo pastor protestante e tal, né? Pelo qual a maioria dos habitantes foram cerceados pela minoria branca no poder. Então lá na África do Sul os que governavam eram os brancos e eles faziam uma série de proibições, né? Como eles governavam o Estado e tal, era a maioria, eles faziam uma série de proibições e leis de segregação. Olha aí, legislação apartheid. Também nós temos aí essa segregação, que foi uma luta da vida toda aí do Nelson Mandela, que foi um dos mártires aí, um dos líderes do movimento contra o apartheid. Certo? Ou seja, gente, a gente teve uma série de consequências históricas. Slide rápido aqui. Dessa ideia do racismo científico, da eugenia, né? O evolucionismo, o darwinismo social, que aplicava, né, essa ideia de evolução à cultura de uma maneira indiscriminada, né, foi um elemento extremamente equivocado aí que gerou isso, sem mencionar o nazismo, né? Isso sem mencionar o nazismo, que também partia de uma ideologia racista, né? Aqui, o papel da ideologia da superioridade racial. Olha aqui. Desenvolveu suas teorias e tal. Quem foi? Hitler, né? Nazismo defende que uma nação é máxima criação de uma raça. Olha só. O pior de todos os filhos do racismo foi o nazismo, né? Do darwinismo social. Consequentemente, as grandes nações teriam sido criação de grandes raças. A teoria diz que as grandes nações alcançaram tal nível devido aos seus poderios militar e intelectual, que estes, por sua vez, se originaram das culturas racionais civilizadas, e por sua vez são criadas por raças com boa saúde natural e traços agressivos, inteligentes e corajosos. As nações mais fracas seriam então aquelas criadas por raças impuras, isso é, não representam a totalidade de indivíduos de origem única. De acordo com os nazistas, um erro óbvio desse tipo é permitir encorajar múltiplas línguas dentro de uma nação. Essa crença é o motivo pelo qual os nazistas estavam tão preocupados com a unificação dos territórios e da língua alemã. Nações incapazes de defender suas fronteiras seriam criação de raças fracas ou escravas. Defendiam que as raças escravas eram menos dignas de existir que as raças mestras, em particular de uma raça mestra que necessitava de um espaço vital. Ok, gente. Uma outra coisa que esse documentário mostra, que eu acho bem interessante, é um ponto que eu destaquei dele, que eu mandei lá para vocês, é que essa ideologia ela era difundida pela grande maioria das nações europeias. A própria Inglaterra, né, que tinha lá seus domínios na África, na Ásia, né, na Índia, né, em uma série de locais, a própria Inglaterra ela defendia essa ideia, né, inicialmente, e pressupunha que existia uma superioridade racial e que eles estavam lá para ajudar a civilizar esses povos, essas raças inferiores, incivilizadas. Quando é que isso muda? Aqui com o próprio nazismo.
Quando o nazismo vai e adota esse discurso, só que ele exclui os outros europeus, eles dizem o que é que os nazistas dizem. Ok, existem sim raças superiores, só que nós somos os superiores dos superiores. Dentre a raça dos branca, né, da raça superior, civilizada, dos caucasianos, os arianos são o topo e, portanto, eles têm o direito histórico e o direito natural de serem os líderes do mundo. Então eles vão lá e invadem a Polônia, vão lá e invadem, entram em guerra em territórios da Inglaterra. Aí é nesse momento que a Inglaterra diz, opa, peraí, né? Se uma outra nação está usando isso para invadir o meu território, então peraí, essa teoria não é tão boa assim. É só a partir desse momento que os ingleses, que antes estavam fazendo imperialismo nos outros lugares e dizendo que essa teoria era muito boa, quando eles começam a sofrer as investidas dos nazistas, é que eles começam a repensar e mudar, né, o discurso deles. Esse é um ponto que eu achei muito interessante no documentário que eu destaquei. Tem um livro que fala bem do nazismo, cara, sempre fala aqui. Sim, sim. Aqui fala bem sobre o nazismo, né? Não bem do nazismo. Né? Se falasse bem do nazismo, não ia falar mal do Hitler, né? Sério. Entendeu? Então, a gente vai ter esse processo todo acontecendo. Então, olha quantas coisas, quantos eventos históricos, né, estiveram relacionados a o advento dessas teorias, estiveram sustentados por essas teorias, né? Aqui pela ideia do darwinismo social e do evolucionismo social, que eu já expliquei aqui mais ou menos para vocês como é que funciona, né? A ideia de que você tem uma evolução em uma única linha, em um único sentido, né? E aí você vai ter as críticas a esse evolucionismo posteriormente, né? No início do século XX a gente vai ter aí os primeiros, os considerados fundadores da antropologia, né? Já expliquei para vocês, o Malinowski com o papel da etnografia, do trabalho de campo, e com o Franz Boas e a ideia do particularismo histórico, né? Aqui no Brasil, gente, a gente também teve influências da eugenia. Então a gente vai ter aqui, ó, o movimento eugênico brasileiro, né? Dentro do Brasil, qual foi o impacto que sofremos dessas teorias, né? Foi um movimento racista e tal do século XX, possibilitou a institucionalização do movimento eugênico no Brasil, a produção de um grande número de livros e tal. Então a gente tem isso, a ideia da eugenia também forte aqui no Brasil, né? A gente vai ter aqui o Rocket Pinto e tal, uma série de outros, o Nina Rodrigues, né? Uma série de autores que vão, mesmo depois, né, da escravidão, né? O Brasil ele já é um dos últimos países a abolir a escravidão. Mesmo depois desse movimento a gente vai ter o Brasil ainda defendendo a eugenia, defendendo o fato de dizer o quê? Como tudo era explicado nessa época em termos de raça, né? Qual era a justificativa? O Brasil, né, se torna uma república já no final do século XIX, em 1889, né? E aí, qual era o discurso a partir daí, então? A gente vai ter a abolição da escravidão um ano antes, né? Então, um ano antes aqui a gente ainda vai ter um imperador português governando o nosso país e o escravismo. Depois um ano depois a gente consegue, né, acabar com o escravismo. Um ano depois a gente tem uma república que foi implementada por um golpe militar, né? A gente vai ter um golpe que instaura uma república. E a partir daí a gente começa a ter as primeiras ideias de uma nacionalidade própria, né?
de se discutir se os caminhos da nova sociedade brasileira, sociedade agora livre da escravidão e livre dos portugueses, né? Livre da colonização. Né? Por mais que o Dom Pedro I e o Dom Pedro II já fizessem parte de um governo do Brasil independente, eles ainda carregavam esse símbolo, né? De serem uma presença colonial aqui no Brasil. Né? Então a gente vai ter aqui no Brasil o início de uma efervescente discussão sobre para onde agora que a gente vai, quais os novos caminhos do Brasil, quais os novos caminhos do país. Né? E aí a gente vai dizer, ok, o Brasil, né, vai ter toda uma discussão lá, o Brasil é atrasado porque no Brasil existe mistura de raças. O Brasil é atrasado porque são raças misturadas. Essas perspectivas eugênicas vão começar a dizer isso. Né? E aí aqui no Brasil a gente vai ter um novo movimento, né, de autores como o Gilberto Freire, né, que foi aluno do Franz Boas, né, Franz Boas aqui, que vai trazer a ideia do particularismo histórico e tal. Né? E ele vai dizer, olha, no Brasil a ideia o problema não é das raças. O problema é que nós tivemos aqui uma colonização injusta, exploratória e assim por diante. Então a gente vai ter uma série de autores do início do século XX que vão começar a questionar esse discurso eugênico, esse discurso racista que tentava explicar tudo pelas raças. Né? Que tentava explicar, olha, quer dizer então que a culpa não é da gente ter tido uma escravidão aqui, da gente ter tido uma exploração aqui, a culpa são das raças? Espera aí, né, amiguinho? Né? Chega aqui, explora tudo, rouba todas as riquezas e agora vem dizer que a culpa da gente não ir para frente é porque a gente tem raça misturada, o problema é esse. Né? Então, o grande discurso que começa a se modificar e começa a ser questionado, né, desde o final do século XIX, início do século XX, aí a gente vai ter aí a geração de 20 e 30 que vai começar a questionar essas ideias racistas, né, essas ideias eugênicas que mundo afora estavam aí justificando uma série de barbaridades, né? Como o apartheid, como as leis de segregação racial nos Estados Unidos, como o nazismo, né? na Europa. Né? Os próprios europeus que formularam essa teoria foram vítimas aí deles próprios, né? Por causa do contexto do nazismo. Então eles viram que essa é uma ideologia nefasta, né? Que isso é essa ideia de raças, além de ser de você falsear a realidade, de não traduzir a realidade como é em si, né? Atribuir a raça a uma coisa que não tem nada a ver com a história, com as ações humanas, com as escolhas e com as coisas como foram encadeadas, não tem nada a ver com uma coisa, não tem nada a ver com a outra, e isso que foi desmascarado por esses primeiros antropólogos aqui, que foram os grandes fundadores da real antropologia. Certo? Então, para isso, gente, o que é que eu quero que vocês façam para a próxima aula? Né? Vamos estudar como que se formularam essas críticas. Certo? Para isso, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar aqui, a gente vai fazer uma dinâmica, um pequeno sorteio. Eu vou sortear 5 pessoas na aula que vem para falarem a respeito de 5 tópicos de um livro que eu vou postar para vocês aqui. Cada pessoa vai fazer um tópico. Um tópico para cá, certo? Qual é o livro? É esse aqui, ó. É um livro muito legal, gente.
Estou pensando até em passar ele no segundo bloco, um resumo dele inteiro, para vocês como avaliação. Certo? É esse livro aqui. Chama-se, vocês estão vendo minha tela aí? O livro. Ótimo. Aqui, certo? Aqui nós temos esse livro aqui chamado Cultura, um conceito antropológico, do Roque Laraia. Certo? Eu estou com ele aqui, o PDF dele, e ele tem aqui, olha, o sumário dele. Então o que é que ele vai falar? A primeira parte do livro vai abordar 6 tópicos, certo? Da natureza da cultura ou da natureza da cultura. Então nós vamos ter aqui, ó, as concepções de cultura, o determinismo biológico, o determinismo geográfico, os antecedentes do conceito de cultura, o desenvolvimento do conceito de cultura, ideias sobre a origem da cultura e teorias modernas sobre a cultura. Certo? Não vou botar 5 tópicos não, vou botar 6 tópicos. Agora que eu perdi, tanta coisa aberta aqui. São 6. Vamos lá. Eu vou ser bonzinho com vocês. 6 tópicos, sendo que cada tópico fica com um trio. Três pessoas. Certo? Se organizem aí. Eu vou querer aqui agora um representante para cada um dos 6 tópicos. Vamos lá, vou sortear aqui. Número 1, Hannah. Número 2, Hannah, escolhe mais 2 pessoas, tá? Que não sejam líderes também para fazer parte da sua equipe. Número 2 vai ser Marcos Lucena. Número 3 vai ser Ito. Número 4 vai ser Amanda. Número 5 vai ser Helena. E número 6 vai ser Leonardo Rocha. Ok? Na ordem aqui, do número 1, vou printar. Do número 1 ao número 6. Certo? Na ordem aqui, vocês vão pegar esse livro que eu vou postar agora ali na nossa sala. E vocês vão apresentar. Cada grupo, cada trio vai ter 10 minutos para apresentar. É bom. É bom abrir também. Não é obrigatório, mas é bom. É recomendado. Certo? É recomendado.
Eu não vou cobrar de vocês porque eu também tô sem webcam aqui. Meu webcam foi desviado aí no meio do caminho, não chegou. Eu tive que pedir reembolso pra loja e tudo mais e tal, mas pelo menos eu botei uma fotinha aí agora, né? Daqui do meu espaço onde eu tô dando aula aqui pra vocês. Então, ok, isso. Vocês vão, não é um resumo, é uma espécie de resumo. Vocês vão apresentar uma síntese. Ok? Essa é a tarefa de vocês. Então, essas 3 pessoas, cada líder do grupo aí vai poder escolher mais 3 pessoas, até 3 pessoas. Esses aqui que foram sorteados são os líderes. Eles agora vão ter o direito, cada líder desse, de escolher até 3 pessoas. Não precisam ser 3, pode ser mais uma. Quer dizer, mais 2, quer dizer, na verdade, né? O grupo pode ter até 3 pessoas contando com o líder. Então ele pode escolher até mais 2 pessoas. Líder mais até 2 pessoas. Mais. Certo? Ou seja, 3 pessoas no máximo vão fazer uma síntese do capítulo. Não. Para a aula que vem. Vocês vão me eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir isso como mais uma atividade valendo 2 e eu diminuo a prova para 2. Certo? Então essa apresentação aqui vai valer 2 e aí a gente fecha 5 avaliações, 2 pontos para cada. É bom que dá certinho aí. Certo? 5 avaliações, 2 pontos para cada, fechou. Essa vai ser a 5ª avaliação e última do bloco. Então o que é que vocês vão fazer? Oi. Diga, Camille. Pode falar. Pronto, vamos fazer assim. Gostei da ideia, Camille. Os que não apresentarem aqui, fazem a prova valendo 4. Prova vale 2 para quem apresentar. E a apresentação vale 2,5. Eu vou dar meio ponto extra aí. Até meio ponto extra para quem apresentar bem aqui. Para dar um estímulo a mais. Não, são só trios e aí vocês definem aí. Quem não quiser vai fazer a prova valendo 4, quem quiser vai fazer a prova valendo 2,5, vai fazer essa atividade valendo 2,5 e a prova valendo 2. Pronto, gostei dessa ideia. Então, quem apresentar aqui, quem escolher apresentar, vai ter um bônus aí de fazer valendo meio ponto a mais. Os três que ficaram responsáveis pelos grupos vão me passar os nomes. Ó, vou fazer o seguinte. Vou postar a atividade aqui agora. Vou postar aqui, ó. Vou adicionar
o meu arquivo. O livro. E aí vou fazer o seguinte, ó. Apresentação da primeira parte do livro. Cultura, um conceito antropológico. Grupos. Deixa eu ver aqui no chat. Já vou encerrar a aula. Deixa eu pegar aqui os grupos. Aqui. Certo, Hannah. Grupos. Os líderes devem postar nesta mensagem a composição completa dos grupos até Ivan, que dia nossa próxima aula, dia 13. Ei, Ivan, estão pedindo por que eu tirar Léo aí, que ele não quer cuidar os grupos, não. Ele quer fazer a prova valendo 4 pontos. Quem? Léo? Sim. É Léo? Escolhe alguém aí pra mim. Escolhe alguém aí pra mim que vai ficar no lugar de Léo. Alguém se coisa aí, alguém se habilita aí, por favor. E Hannah também não quer, não. Parece. Pera. Hannah também não quer, não. Ah, gente, sério mesmo que vocês vão fazer isso? Eu vou ressortear. E agora quem cai fica. Vai ser Ingrid. Ei, Ivan, Oi. não é melhor assim, só para eles dois que não querem fazer, querem trocar e preferem fazer a prova, o senhor sorteia para outras pessoas, não é não? É isso. É pra É eles porque, mesmo. é porque eu mesmo já tô com um grupo montado com o Itor já. Não, é só pra eles mesmo. Ah, tá bom. Vai ser Ingrid. E Ione. Pronto. Tá resolvido. Não, pera aí. O Ito não é para escolher. Depois vai ter que ter essas apresentações. Depois que eu sortear tudo aqui, que tá tudo sorteado aqui, os que sobrarem daqui dos grupos vão poder fazer a prova, entendeu? Vão fazer a prova valendo mais, no caso. Então, os líderes devem... E você, quando você escolher alguém, a pessoa não pode se recusar, não. Você escolhe lá e não tem essa, não. Só desde agora que tem que avisar logo. Entendeu? Você escolhe quem são os outros dois, até 2 pessoas. Aí vocês devem postar aqui nessa mensagem a composição completa dos grupos até 13/11, ok? Alguma dúvida? Acho que aqui já está de boa, né?
Bem. Vou botar aqui, né? Tópico. Tópico 1. Ok, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Os líderes devem postar mensagem na composição, tal. No comentário é bom, porque tá dando uns BO aí nos comentários. Certo? Apresentar a primeira parte do livro Cultura, conceito topológico, grupos, são esses aqui. Os líderes devem postar nessa mensagem a composição completa dos grupos até 13/11. Está aqui já o livro, certo? Vamos ver aqui. Posta lá, os grupos vocês postam lá, gente, os membros, posta lá na mensagem lá pra mim. Podem postar a partir de agora, já está lá feita a postagem. Os líderes já podem postar lá os seus grupos completos. Botam o seu nome e os das outras pessoas do lado. Vai lá e comenta lá, Ito. Vai sobrar gente e tal. Pronto, vai sobrar. Quem sobrar aí vai fazer a prova valendo 4. Entendeu? Os líderes do grupo agora, esses líderes aqui, vão correr atrás de mais 2 pessoas para apresentar. E aí os demais fazem a prova valendo 4. Os que vão apresentar aqui vão apresentar valendo 2,5, tá? Vou explicar aqui na mensagem embaixo. Valendo 2 e a avaliação valendo 2,5. A apresentação, quer dizer, né? Meio ponto extra. Os demais farão a prova valendo 4 pontos. Ok? Pronto, está aqui explicado já embaixo como é que vai ser. Aí vocês postam aqui, ó, no mesmo lugar onde eu comentei, vocês postam aqui embaixo os grupos, certo? Completos. Tá, peraí, deixa eu botar outra pessoa no lugar de Ione ali, então. Porque Ione já estava em outro grupo, né? Deixa eu ver aqui. Camille. Pronto, Camille. Homem, eu já tô no grupo de Ito. Ah, é você que tá no grupo de Ito? Tá, peraí. Eu falei, eu e Mariana ainda. A gente só tá dando trabalho, né? Peraí. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Judásio. Pronto. Judásio não tá em nenhum grupo não, né? Pronto. Eu vou encerrar a aula já também, gente. Certo? Então, eu vou agora fazer encerrar aqui a aula. Certo? Ah, bem lembrado. Eu vou tirar o print aqui de quem está presente.
É Larissa Terrana. Aí, pronto. A gente foi tirada. Deixa eu ver aqui. No Classroom, você comenta lá na postagem que eu fiz. Lá na postagem que eu fiz aqui, ó, Heitor. Você vai lá no mural. Nessa postagem aqui, você vem aqui embaixo e comenta, ó, o nome do seu grupo. Tá aqui os grupos já. Você comenta os membros todos aqui. Certo? Então, gente, é isso. A aula tá gravada aqui. Quem não pôde participar, eu vou postar aqui mais tarde no mural também a outra aula, tá? As próximas aulas. E aí vai estar disponível aí para vocês, tá? Eu vou fazer o upload, vou postar no YouTube e depois eu posto o link aí para vocês. Tá ok? Então, por hoje é isso, gente, tá? Hoje a gente foi o dia mais para a gente resolver aí essas questões de nota, organizar a avaliação e dar uma revisada no conteúdo que a gente já viu. Ok? Então, a aula que vem a gente trabalha com o livro, com a primeira parte do livro. Vou deixar a segunda parte para a próxima unidade. Ok? Já fiz a chamada aqui, já dei os prints na tela aqui. Tá? Então, muito obrigado, boa tarde a todos e até semana que vem.